Gravando. Ok, pessoal. Boa noite todo mundo. Paz do Senhor a todos. Tá chegando mais gente aí, a gente vai ingressando eles na aula. Eu tenho aqui só dois recadinhos para vocês aqui, rapidinhos, para a gente aproveitar o máximo aí do maestro Rodrigo. Primeira coisa, gente, essa aula ela é gratuita a todos. Vocês vão receber, assim que acabar a aula, ainda essa semana, os materiais, um link com os materiais da aula, a aula gravada. Vocês só não vão ter acesso às provas, porque as provas elas ficam restritas só aos alunos que são inscritos no Seminário Carisma. Se você gostou do conteúdo e você deseja se tornar aluno, você pode conversar com a gente no privado, ou eu posso deixar para você aqui no chat o site do Carisma Londres. Você pode acessar o site e conferir questão de pagamentos, disciplinas que a gente tem. A gente está no módulo 9, ok? O módulo 9 é sobre louvor e adoração, e essa é a segunda aula. Se você assistiu a primeira aula, a gente ficou mais embasado em conteúdo bíblico, muita teoria com relação à história bíblica na música. Hoje a gente vai ter a aula com o maestro Rodrigo. Ele é um dos obreiros ali na nossa igreja na Lagoinha, em Londres. Tá? Então ele vai se apresentar para vocês, vai abrir a aula, vai fechar. Se a gente conseguir um tempo bom, bacana, para vocês perguntarem alguma coisa, tirarem alguma dúvida pertinente à aula dele hoje, tá? Aí fica a critério dele. Caso contrário, eu vou postar para vocês aqui no chat agora o telefone dele. Por que que eu vou postar o telefone dele? Porque ele também é professor de música. Se você tem uma criança, se você deseja aprender mais sobre cantos, sobre instrumentos, ele também fornece esse tipo de trabalho para vocês, fora o Carisma, ok? Aqui ele é professor voluntário e ele tem esse trabalho também, tá? Então, entre em contato com ele para você aperfeiçoar esse talento que você tem. Recados, outra coisa sobre os recados, último recado aqui. Na plataforma, tanto para os alunos do Carisma quanto os convidados, a gente disponibilizou materiais complementares. Gente, vocês precisam ver esses materiais complementares, tudo relacionado à música, tá? Tem podcast falando a respeito de música, tem estudos, tem uma pregação, tem outros materiais que o Rodrigo disponibilizou, que é relacionado à ciência, corpo humano, música. Vocês precisam ver, além da aula, esses materiais complementares. Posso compartilhar a apostila da aula? Achei boa a apostila. Pode mandar para quem você quiser. A apostila, tanto a apostila 1 quanto a apostila número 2, tá bom? No mais, é isso, tá bom? Tenham todos aí uma boa aula. Nós vamos estar por aqui também, porque eu quero aprender junto com vocês. E tá com você aí, Rodrigo. Manda bala. Beleza. Tá todo mundo me ouvindo? Como tá o áudio aí, Rafa? Fala pra mim, por favor. Tá dando eco. Libera. Dando eco? Peraí. Você precisa mutar um dos microfones aí, tá? Os dois. Vou mutar agora. E Eu vou te agora? colocar agora para marcar, destacar para todo mundo. Tá todo mundo vendo só você. Aí. Tá aí agora. Melhorou? Melhorou o áudio? Melhorou. Melhorou? Ok, tirei o eco. Beleza, deixa eu só ver mais uma coisinha aqui. Só um detalhe, gente. Se vocês precisarem interagir com alguma conversa, alguma pergunta, mandem no chat. Pode usar o chat aqui, que eu mais a equipe do Carisma, a gente vai estar aqui para te ajudar com qualquer coisa no chat, tá? Porque o Rodrigo não consegue ver o chat. Não consigo. Boa noite, a paz a todos. Eu já quero agradecer a oportunidade de poder estar aqui com vocês, agradecer a Deus primeiramente, agradecer também a todos envolvidos do seminário Carisma, a direção, secretário,
financeiro, administrativo, operacional, né, pela confiança, pelo pastor, diretor do curso também. E agradecer também a todos vocês que estão aqui. As pessoas que não são alunos são convidados, né, que separaram aí um dia ou 2 segundas para estar aqui com a gente. E a gente poder conversar um pouquinho sobre música, algo tão imprescindível e tão comum na nossa vida, né? E deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Só retificando algumas coisas do que o Rafael falou. Meu nome é Rodrigo Santos, sou casado, mais de 15 anos, tenho um filho, minha formação musical é técnica em música, mais ou menos aí uma duração de quase 10 anos, né? Isso aí tem especializações, por exemplo, de canto e regência também. E hoje eu sou pianista, não só na Lagoinha, mas como também em algumas outras igrejas, principalmente algumas igrejas inglesas aqui no Reino Unido, em Londres também. Também sou diretor musical e professor de música, né, que o Rafael já falou aí anteriormente, deixou meu contato aí com vocês. Antes de começar, eu vou fazer uma oração para a gente começar a aula e dar a introdução, tá bom? Pai querido, Pai amado, eu quero agradecer, Senhor Jesus, novamente por essa oportunidade que Tu nos concedeste, Senhor Jesus, de podermos, Senhor Jesus, falar sobre assuntos, Senhor Jesus, referente a Ti. Senhor Jesus, nos guia, nos dirige, Pai, nos capacite, Senhor Jesus. Pai, também as pessoas que ainda vão entrar também, abençoa cada um deles, que eles possam, Senhor Jesus, entender, compreender, Senhor, e sair daqui transformado, Senhor Jesus, e edificado. É o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Então vamos lá, porque já são 8h10, tá, Jesus? Pessoal, eu vou tentar manter a aula bem dinâmica, então provavelmente eu faça a pergunta. E aí, Rafa, me ajuda aí nos microfones, tá? Por favor, e mutando, o pessoal levanta a mão aí, eu preciso que vocês me respondam, eu vou interagir bastante com vocês, para que não fique só eu falando e seja uma aula mais dinâmica, tá? E eu já Ok. quero começar já. Então, primeiro vamos ler um versículo, que eu acho tem um versículo aqui na apostila, que eu vi há muito tempo, assim, e eu acho um versículo muito bom, muito bom. Eu vou ler com vocês, é em 2 Timóteo 3:16. Ele diz assim, ó, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e nos fazer perceber o que não está em ordem. Muito top, muito bom. E continuando segunda parte do versículo, ela fala, ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Deus a usa para preparar e capacitar seu povo para toda boa obra. Muito bom. Eu fui o pessoal da organização e a palavra de Deus está aí para nos orientar. E eu gosto muito da parte que é mostrar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem. Que hoje a gente consiga dar uma olhada ao que está faltando colocar em ordem, que a gente possa ajustar algumas coisas. Eu quero bater esse papo. E eu vou começar perguntando aqui, quantos músicos que a gente tem aqui? Músicos? Fale aí, quem é músico aí? Por favor, rapidinho. Só para me ter uma noção. Eu Vamos ver. canto só em casa. Canta só em casa, já ouvi uma aí, canta só em casa. O que mais? Não, brincadeira. Eu também canto na igreja, que eu tenho uma igreja local aqui em Ellsbury, que eu participo, então, obviamente, a gente tem os cânticos em inglês, mas eu também faço nada profissional, já vou dizer logo de cara, mas eu fico muito feliz. Eu canto em casa, canto com meus filhos, estou em casa, estou cantando, louvando a Deus, porque eu acho que isso é muito importante na vida da gente. Tá bom,
E quem mais? Quem mais? Quem mais? Uma cantora, eu já vi. Olá, olá, boa tarde. Aqui é boa tarde, tá? Falando do Brasil, Mais cantora. de Minas Gerais. Canta, prega, canta, Eu toca, canto, música. eu ministro, toco violão, toco baixo, e Amém. aí a Tem gente vai Eu mais? também, servindo ao Senhor. Quem mais? eu também, eu toco, canto, sou da casa de oração, né? Trabalho com essa parte de adoração, Top, que top, hein? oração, canto, toco. Tem mais alguém com alguém que toca o piano, por exemplo? Tem algum pianista? Não tem ninguém? Ixi. Tem eu, tô aprendendo. Quem é que tá aprendendo? Quem falou? Thiago. Deixa eu ver. Eu só tô. Ah, o Thiago não vale, gente. Ah, O Thiago não vale, gente. Esse é meu aluno, não vale. Isso aí é... não vale. Já sei que tá aprendendo. Tem mais alguém, gente, que toca alguma coisa, canta? Não? Eu toco Ô, violino, Rodolfo, mas pode. na igreja eu não consigo, Ah, aí, não ó, consigo apareceu. Esse ministrar eu com conheço essa violino voz, é o ainda. Tony. E canto também. Muito bom, muito bom. Então a gente tem bastante músico. A Fernanda falou que canta, que eu vi que apareceu aqui na minha tela. Eu tô vendo, viu, Fernanda? Então tá, gente, vamos começar. A apostila é bem grande, bem grande. Eu não sei se vai dar tempo da gente falar de entrar em todos os assuntos assim profundamente, mas eu vou me esforçar pelo tempo para que a gente consiga decorrer, nem que for um pouco de cada tópico aqui com vocês, tá bom? E aí, se der no final, a gente tira alguma dúvida. Se não, vocês têm meu contato e a gente pode conversar depois, ok? E aí eu quero começar o primeiro tópico aqui falando um pouquinho da história da música. Um pouquinho. E aí a gente tem logo, antes de entrar na história da música, eu quero que alguém, se alguém saiba, se alguém consegue me definir o que é música. Alguém consegue? Alguém pode? O que vocês acham que é música? Definição de música. Rodolfo. Libera o Rodolfo aí. Bom, Vai, Rodolfo. tá, tô liberado agora. Estão me escutando? Eu tô. Pode falar. Bom, que bom. Eu acredito que a música deve ser a união de vários elementos, né? Boa. Um elemento ah, audível, vamos dizer assim, né? Que seria a melodia, a, a, o ritmo, sei lá, essas coisas que eu não entendo bem, né? E deve vir carregada de emoção, né? Deve vir carregada de estímulos que devem gerar emoção nas pessoas. Eu imagino que deva ser mais ou menos alguma coisa dessa forma. E, obviamente, a música também, além de ser um gatilho para as emoções, ela deve trazer informação também, né? A sua letra, a sua composição deve trazer aí alguma informação para as pessoas. Então, imagino que deva ser a Boa. união Boa. dessas coisas todas. Muito bom, gostei. Alguém tem outra aí? Alguém quer falar? Alguém? Alguém quer falar? Alguém quer falar? Não? Tá Eu vou todo mundo Eu vou falar. silêncio. falar. Aí, Eu alguém vou vai falar falar? também. Vai, Magali, eu deixo você falar primeiro. Não, eu vou falar uma frase que a gente aprendeu lá no começo, quando eu aprendi um pouquinho da Bona, não sei se vocês conhecem, que Não vale é também. você saber, sabe? A gente fazer a leitura das notas, né? Lá no comecinho. Então, é a música, é a arte de manifestar os diversos afetos da nossa alma. Amém? É só por enquanto. Nossa, filosofia também. É muito bom. Filosofia. Essa foi profunda, Magali. Essa daí não tem como a gente auxiliar mais. Não, beleza. Alguém tem outra, não? Alguém quer falar? Não? Tá bom, então eu vou falar, tá? Um pouquinho agora. Ah, muito bom, viu, Rodolfo? Gostei muito. A gente vai falar muito sobre isso que você falou. E irmã Magali também não vale, né, essa definição aí, tá certa, mas você decorou. Então não tá valendo, não. Mas a música é arte de combinar sons, exatamente aquilo que o
que o Rodolfo mencionou lá anteriormente. E perguntando o que é a arte, né? A arte é a capacidade da parte de criação do artista, né? De se expressar ou transmitir seus sentimentos. E no nosso caso hoje é com a música. E mais, vou um pouquinho mais além, a música ela tem pelo menos 3 pilares. Pelo menos não, ela só tem 3 pilares. Eu gosto de colocar como 3 pilares dela. Que um deles é a cultura, que é a parte cultural, a ciência e a parte artística em si. Aí você fala, por que é cultural? Porque hoje a música vai variando e dependendo do seu país, ou religião, ou que época, por exemplo, o que a gente tocava há muito tempo atrás na igreja, em 1990, por exemplo, a gente não toca hoje em 2023. Então a gente tem essas mudanças na música, interferência da parte cultural. Também a parte de ciência. Mas você fala assim, música também é ciência, música também é ciência. E aí ela tem 2 áreas de ciência, tanto a exata, que a música tem matemática, na música a gente tem muita lógica, na música a gente tem muita física, e também a gente tem a parte da ciência humana, que mexe com sentimentos e emoções, né? Então, hoje, se você pensar a parte matemática, lógica da música, ela é toda pensada para que tenha efeito na parte humana, na parte emocional e na parte sentimental. Então, através de cálculos, de lógicas, de frequência, a gente tem efeitos na parte emocional e sentimental. E outras coisas mais, que a gente ainda vai falar mais. E a arte que é a forma do ser humano conseguir se expressar as suas emoções. A ter valores estéticos, beleza, e a gente consegue fazer isso na música. E eu vou agora falar um pouquinho, dentro da história da música que a gente falou, de quando foi que a gente viu música pela primeira vez, né? E aí a gente tem uma passagem bíblica em Jó, capítulo 38, se eu não me engano, versículo 4, deixa eu só confirmar se versículo 4 e até o 7. E lá tem um relato sobre a criação do mundo, que Deus está naquele momento. E logo no versículo 7, mais ou menos, se eu não me engano, no versículo 7, ele traz uma parte muito impressionante que, enquanto ele estava criando, né, as estrelas já cantavam, né? É a primeira parte que aparece música na Bíblia e é antes mesmo de pensar em Adão e Eva. Ali a gente já via música entre as estrelas. E aí você fala assim, como eu não tenho dúvida de que o autor da música é Deus. E meu som tá falhando. Eu não tenho dúvida de o autor da música é Deus. Porque a gente vai falar e vocês vão ver muito como a música interfere muito, não só nós, mas como qualquer ser vivo que tem aqui na Terra. Então essa é a primeira passagem que a gente vê música na Bíblia. Na primeira vez que a gente vê música na Bíblia. Mais um ponto, que eu queria só, um pouco de história aqui, de como que, historicamente, como que a gente identificou a música entre os seres humanos, né? Como a gente tinha muitas dificuldades, né? Não tinha instrumentos musicais, então os instrumentos foram feitos com a junção de sons. Por exemplo, sons da batida de palma, sons da natureza, dos pássaros, por exemplo, das ondas, tudo isso, todos esses elementos, juntando, acabaram virando música. E aí, antigamente, como não tinha nada, era a forma deles criarem a música, e a gente vê aí, se a gente ler um pouquinho e assistir algumas coisas antigas, a gente vai ver muita música na parte cultural e qualquer celebração rítmica. Vou dar uma pulada.
Gente, eu vou ter que pular porque é muita coisa. Me perdoem, gente. Vou dar uma pulada e vou falar um pouco dos elementos da música. É o tópico elementos musicais. E aí a gente tem, no mínimo 3 elementos básicos da música. E alguém quer arriscar? Falar qual os elementos? O Rodolfo já citou alguns. E alguém tem mais uma ideia aí? Alguém quer ratificar esses elementos aí? Alguém? Quem sugere? Alguém entra aí? Melodia, harmonia e ritmo. Boa, apareceu aí, ó. Alguém também falou lá no chat que apareceu aqui, ó. Muito bom, muito bom. Nós temos esses três elementos: melodia, harmonia e ritmo, gente. Vou falar um pouquinho deles e como eles, e mais para frente vou falar como ele interfere na nossa vida. Vou começar com o ritmo, tá? O que é ritmo? Ritmo é o tempo, tá? Bem simples. Não confundam ritmo com, por exemplo, valsa, forró, alguma coisa desse tipo. Isso não é ritmo, tá, gente? Isso é estilo musical. A gente também vai ter um tópico para falar um pouco de estilo. Ritmo é tempo. Então vamos dar um exemplo aqui. Bateria. Todo mundo conhece o instrumento de percussão, bateria. Vamos ver outro, tambores. Vamos ver mais um. Pandeiro, muito comum no Brasil. Pandeiro. Instrumentos rítmicos. São o que marca o tempo e as batidas. Então, ritmo tem a ver com batidas, com tempo, para que a gente possa entender melhor. A melodia. Melodia, normalmente, para que a gente entenda melhor essa música. Quem está cantando aquela letra lá, uma música que o Rafael colocou. Qual foi a música que você colocou, Rafael, da Gabriela Rocha? Eu não lembro. Espírito, Rafael? enche a minha vida. Como? Espírito enche a minha vida. Enche a minha vida. Essa parte é a parte melódica da música. É quando a gente tem notas musicais tocadas uma após a outra. Quando a gente tem uma nota tocada após a outra, a gente tem a melodia da música. E a gente tem o outro elemento que alguém falou, que é a harmonia, a última. A harmonia é diferente da melodia. Na melodia a gente tem uma nota tocada após a outra e tem as notas tocadas simultaneamente, ao mesmo tempo. Alguém está falando aí? Alguém estava falando. Pensei que alguém estava falando. Então a harmonia, são notas tocadas simultaneamente, gente. Vamos ver, o instrumento melódico. Alguém conhece algum instrumento melódico? Alguém conhece instrumento melódico? Alguém? Estou sozinho na sala? Tem 38 pessoas e eu estou sozinho? Ninguém conhece o instrumento melódico? Rafael? Violino. O irmão falou ali, ó. E o instrumento harmônico? Teclado. Teclado. Tá. A Sueli colocou Alguém ar. falou ali, ó, piano e harpa. Piano e harpa. Piano e harpa, muito bom, muito bom. Também é um instrumento melódico. O piano, vou dar 2 exemplos aqui, tá? Do piano. O piano, ele é um instrumento melódico também, mas ele também é um instrumento harmônico. Por quê? Você pode usar o piano e tocar uma nota após a outra. Ih, meu piano pode funcionar. Então, isso é a parte melódica. E a gente também pode tocar a parte harmônica do piano, que seria as notas tocadas simultaneamente. Então aqui a gente tem mais notas tocando simultaneamente. Deu para entender, gente? Parte de harmonia e melodia, beleza? E ritmo também? Ok, então vamos seguir. Falamos sobre o elemento, deixa eu ver qual que é o próximo tópico. Ok.
música e será muito difícil a gente encontrar, falei com o Rodolfo um pouquinho antes, muito difícil a gente encontrar alguém hoje que não tenha uma vivência ou algum contato com música no seu dia a dia. E ele falou, eu não ouço música, eu não sou de colocar uma playlist, eu não sou de colocar uma rádio, eu não ouço música, eu só ouço música na igreja. Eu falei, eu acho que não, acho que você ouve música. Aí eu perguntei pra ele assim, ó, quando você liga ali faz uma ligação no DP ali que te coloca na espera, tem uma música tocando. Ele falou, isso aí, lógico que tem. E aquela música ali, ela tem um propósito, que ela está ali. Ela tem um propósito. Então, não só ali deu o exemplo da chamada de espera, mas, por exemplo, hoje a gente não consegue imaginar, ou alguém consegue imaginar um filme sem uma trilha sonora? Eu não consigo ver um filme sem trilha sonora, ou um anúncio de uma propaganda, às vezes um vídeo ali no Reels do Instagram, sem música, não tem. Antigamente, eu lembro, muito antigamente, a gente tinha música até no elevador. E tudo isso é proposital, né? Proposital. Porque a música está totalmente ligada com a parte do nosso corpo, a parte mental, né? Sempre vai estar ali ligado. Então, às vezes a gente tem algumas atitudes. Estava conversando agorinha na aula com o meu aluno, principalmente ele que está aí agora, o Thiago, falando sobre como o corpo se conecta com a música. Às vezes a gente vai numa igreja, vou dar o exemplo de uma igreja, e a gente está lá no momento de louvor, a gente entrou na igreja pela primeira vez, a gente começou o momento de louvor, a gente não conhece, começou uma música lá, a gente não conhece a letra, a gente nunca ouviu, mas a gente está conectado com o louvor, a gente está no nosso momento ali de adoração com Deus, e sem a gente perceber, automaticamente nosso corpo está se balançando. Quem já passou por essa experiência? Acho que muita gente. Às vezes você nem conhece, às vezes você nem gosta muito daquela música que está sendo tocada, às vezes. E seu corpo automaticamente está lá. Ó. Ou às vezes você está batendo palma. E isso tudo é gerado pela música, né? Pela parte ou melódica ou harmônica da música. E a gente hoje, a ciência hoje tem muitos estudos na música e como ajuda na parte emocional ou com alguns transtornos neurológicos, por exemplo, algumas doenças como AVC, demência, amnésia. Hoje é usado muito a musicoterapia para ajudar no tratamento dessas doenças. Parkinson, autismo, tudo isso a gente tem estudos, eu até tem alguns vídeos complementares que a gente deixa lá aqui na plataforma e com alguns testes feitos com algumas pessoas, exatamente com doenças e como teve resultados positivos. Muitas pessoas têm umas dificuldades e como a música tem ajudado a ter a percepção melhor de cada sentimento e de cada movimento do nosso corpo. Isso é bem interessante. E a melodia, vou falar um pouquinho da melodia e depois eu vou falar um pouco da harmonia também, como ela conecta muito com o nosso corpo. E quando você tem a melodia certa, no momento certo, dependendo muito do seu momento como ser humano que você está passando e você consegue se conectar com ela, ela te traz lembrança. Quantas pessoas de nós já ouvimos a música e nos levou para os lugares. Ou até uns louvores mesmo, mais antigos, quando a gente começa a cantar, o Rafael gosta muito de Lindaro e alguns outros cantores mais antigos, e ele acaba nos levando naquele momento,
enquanto nós éramos mais jovens, estava naquele momento na igreja, louvando, isso é a conexão que a música traz junto com as nossas memórias. Mas tem um porém que a gente também vê que os pássaros, eles também, ou a baleia, ou deixa eu ver outro animal que faz, acho que os lobos também fazem algum canto e até se comunicam com sons, ou que parece um canto também pode ser. Mas esse domínio de interpretar a melodia ou aquilo que está sendo cantado e gerar emoções, só existe essa conexão com o ser humano, porque precisa da capacidade cognitiva e criativa que só nós, seres humanos, temos. E é aí que a gente é tão impactado com a melodia. E aí eu tenho alguns comentários que eu coloquei até lá na apostila, que fala que a melodia certa no auditório, numa igreja de 200, 300, 400, 500 pessoas, ela consegue destruir emocionalmente qualquer um. Então, tem um lado positivo, mas dentro da igreja às vezes pode ter um lado negativo. Até quando que uma melodia pode mexer com a parte emocional e não ter a presença do Espírito Santo de verdade. E vou continuar aqui que eu achei um comentário bom que eu coloquei também na apostila, que não há necessidade do Espírito Santo para fazer um auditório chorar, basta a melodia certa. E aí a gente entra num ponto muito delicado que estou no momento de adoração e estou vendo muita gente se entregando, ou de joelhos, ou chorando, e até quando aquilo até onde aquilo é verdade, aquilo é sincero, e a gente não tem muito como julgar, porque quem faz o trabalho que precisa ser feito, que é a edificação, a conversão, a mudança de vida, isso é só o Espírito Santo que faz. Então, uma parte, a melodia pode mexer, mas a transformação só vem com o Espírito Santo. É muito risco. Eu falo que a gente anda numa linha muito tênue quando a gente fala sobre emoção dentro da igreja, né? E a gente sabe que o nosso corpo e nossa mente é tendenciosa, principalmente quando a gente fala em música, que é o que a gente está falando hoje, muito tendenciosa a se emocionar e muito fácil, principalmente dependendo no momento que nós estejamos passando. E a gente acaba cedendo para a parte emocional. Mas eu acho que a gente precisa entender o propósito da música dentro da igreja. E a gente vai falar um pouco lá para frente, um pouquinho da música dentro da igreja. Aqui é só uma introdução e eu abri um parênteses aqui para falar do momento de louvor e de choros, porque tem tudo a ver. E a harmonia, diferente da melodia, ela também vai mexer na nossa mente, mas um pouquinho mais específico. Então, para lembrar vocês um pouquinho que nós falamos sobre melodia e harmonia. A melodia vai falar sobre a letra, uma nota após a outra, e pode te levar a momentos, emoções altos e baixos, tristeza, alegria. E a harmonia, ela exige muito mais do nosso cérebro, porque ela precisa muito mais de raciocínio. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá prático, gente, eu sou músico, então eu vou dar um exemplo prático. Ih, Rafa, eu esqueci de novo a música, fala pra mim aí. Fala a música aí, Rafa. A Único. A Único? Único que é digno A de Único. receber. Então a gente pode tocar, eu posso tocar a música. Deixa eu ver aqui. Vou tocar a música aqui. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Então
Então eu fiz a melodia, cantei fazendo a melodia e eu usei o piano para fazer a harmonia. Eu acho que eu fiz uma harmonia muito simples, muito básica, muito normal, mais ou menos a harmonia que é usada na música. Mas a harmonia, ela quanto mais complexa, quanto mais difícil ela for, mais difícil fica de você apreciar, de você entender, de você compreender aquilo que está sendo feito. Então, é muito normal, quanto mais difícil a harmonia for, hum, poucas pessoas vão achar que é legal. Por exemplo, eu vou tocar a mesma música numa harmonia um pouco mais complicada aqui, mas é a mesma coisa. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Então eu usei um pouco mais de harmonia, juntei muito mais notas juntas ao mesmo tempo. E isso depende da pessoa. Então tem pessoas que vão assimilar e vão ouvir e vai falar, nossa, muito bom, mas tem pessoas que vão falar, nossa, para quê? Não estou entendendo, ficou mais feio. Então isso mexe exatamente com a parte de raciocínio nosso do ser humano. E deixa eu ver se ficou faltando mais alguma coisa para falar disso. Não. Então a gente fechou um pouco de ciência. Gente, tô sendo bem rápido, tá, em alguns temas, porque eu quero falar de tudo, e já são 8h40. Então eu vou pro estilo musical, gente, tópico estilo musical. Bom, a gente tem até meia-noite. Eita Deus, obrigado aí, pastor, pela oportunidade. Amém. Amém. Estilo musical, gente, vou falar, não confunda com tempo, com ritmo. Estilo musical é outra coisa. Eu vou começar a ler o Salmo 150, lá no último capítulo, que quando Davi fala assim, ó, louvai ao Senhor, louvai-o com som de trombeta, louvai-o com saltério e harpa, louvai-o com tamborim e dança, louvai-o com instrumento de corda e com órgãos, louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos, qual que é esse aqui? Altissonantes. E ele termina o versículo, tudo quanto tem fôlego, louva ao Senhor. E o que a gente viu aqui, existe um monte de instrumentos, né? E os estilos musicais, normalmente, ele vai variando historicamente, ou por região, ou por continente, ou por clima, ou por cultura, ou às vezes muito por subcultura, que é uma cultura que é colocada dentro de uma cultura. Por exemplo, se a gente pensar hoje no Brasil, qual o estilo musical? Uma pessoa que não conhece o Brasil, não mora lá, mas se a gente falar assim, que música que toca lá no Brasil? Todo mundo vai falar o quê? Samba. É o que vem na cabeça do pessoal. Mas o Brasil todo toca samba? Não, o Brasil todo não toca samba. A gente tem região que toca sertanejo, tem região que toca forró, tem região que toca axé, tem região que toca outros estilos musicais. É só pra gente, eu tô dando uma abertura aqui pra gente entender o que é o estilo musical, tá, gente? Eu já vou trazer aqui pra igreja. E, por exemplo, o Brasil, vou falar um pouco só sobre subcultura. O Brasil tem uma cultura de um país, de ser um país quente, ok, de uma região quente, mas também a gente tem a parte um pouco mais fria, mais parte do sul. E o que se toca na parte onde é mais quente, lá para cima, não se toca normalmente na parte embaixo, a parte do sul. São músicas e estilos diferentes. Isso também acontece muito em nossas igrejas. As nossas igrejas, elas também sofrem culturas ou subculturas de cada denominação. A gente vê que algumas denominações têm alguns estilos musicais diferentes, ou
né? A gente pode ver, antigamente a gente tocava, a gente via na igreja o erudito ou música sacra, e aí a gente vê também um pouco mais antigo lá em, por exemplo, cantor cristão, quem é mais antigo conhece cantor cristão, harpa cristã também, que é bem da Assembleia, harpa cristã que eu me lembro. E aí a gente vê que hoje, com o tempo, com o passar do tempo, a gente vê que algumas coisas vêm mudando, veio se aprimorando. Alguns instrumentos, a tecnologia com os instrumentos também veio trazendo novas oportunidades ou novas, como que eu posso falar aqui, novas possibilidades, né? Por exemplo, eu estou aqui com um piano aqui que ele faz som de tudo que você imaginar. Eu tenho uma orquestra. Então hoje, com a evolução dos instrumentos, a gente acabou também mudando um pouco de alguns estilos nas nossas igrejas, né? Ou louvor, adoração, estilo de worship, que todo mundo fala agora bastante, ou gospel americano, não, Cassiane, forró, tô dando alguns exemplos, tá? Que a gente tem de alguns estilos musicais e a gente fica achando qual é o estilo, então, certo para tocar dentro da igreja. Essa é a pergunta. Qual é o estilo que a gente tem que tocar na igreja, gente? Alguém quer? Alguém tem alguma coisa? Ô, Rafael, você tem algum estilo que a gente precisa tocar na Sim, igreja? corinhos antigos, por Eita, favor, eu perguntei pra você porque eu sabia que vinha esse aí, ó. por favor. Por favor, Esse vou aí que mandar. você tocou a único, tá muito em É, falta hoje em dia. tá muito falta, né? Então tá bom, Ah, vou tá. falar com o pessoal aí das igrejas aí, quem tá ouvindo aí, ó, ouvir o Rafael falando, tá muito em falta. Mas infelizmente a gente não tem assim nenhum versículo, nenhuma base bíblica, nem entre linhas, dizendo esse estilo musical deve ser tocado na igreja ou aquele outro deve ser tocado. A Bíblia é muito vaga nesse aspecto de, de, de estilos musicais, né? Por exemplo, a gente vê no Salmo 150 que eu acabei de ler, ali é citado vários instrumentos musicais, tem instrumento de percussão, rítmico, tem instrumento melódico, tem instrumento harmônico e tem alguns instrumentos, por exemplo, que é específico de certo estilo. Por exemplo, a gente não vai imaginar a gente cantando a um único com um pandeiro. A gente não consegue imaginar a gente cantando a único que é digno de receber. A gente não é um instrumento normal. A gente vai ver que é um instrumento específico ou mais voltado para um estilo musical. E no versículo 150 de Salmos, e ele cita vários instrumentos. Pode ser que hoje a gente tem vários instrumentos dentro da nossa igreja, dentro do nosso grupo de música da igreja, e sobre estilos especificamente a gente não tem uma direção certa. Mas o que a gente poderia citar, por exemplo, em Crônicas, como Samuel e Davi, onde eles falam sobre o uso de instrumentos no culto do templo, mas ali também não ajuda a nos explicar que ritmo que era explicado, que é aplicado ali dentro do templo, o versículo é pouco claro e nos auxilia a definir um alicerce para esse tema sobre estilo. Então a gente não tem uma base bíblica para afirmar qual estilo é correto, qual é o que agrada a Deus. E pode ser incluído, né, a gente pode incluir
os louvores, os corinhos de fogo que as pessoas gostam, né? Ou os hinos mais antigos que o Rafael acabou de citar, hino da harpa, erudito, qualquer estilo que a gente tentar colocar e falar assim, não, esse precisa estar dentro da igreja, não tem uma base bíblica para isso. Porém, será que todos os ritmos convém então a estar na igreja? E antes de a gente entrar, seguir nesse assunto, eu vou tentar passar um vídeo e é um testezinho que eu queria fazer com vocês. Vocês me dão um minutinho só para me trocar aqui o negócio que eu acho que eu esqueci. Só um minuto. Ok. Eu vou fazer um testezinho simples. E aí, eu preciso que vocês prestem atenção, por favor. Eu vou passar uma música e ela vai ser tocada de 2 estilos diferentes. E nesse momento no vídeo vão ter dois grupos que vão estar ministrando, cantando, e as pessoas vão estar lá apreciando a música, adorando, eu acredito que estejam adorando, sentindo a presença. E nos 2 vídeos, mesmo que os estilos sejam diferentes, você vai ver que as pessoas estão no mesmo propósito, acredito eu. Eu vou ver se eu consigo soltar ele agora. Um minuto. Tá me ouvindo, Rafa? Estamos te ouvindo, mas Tá bom. estamos vendo você. Sim, eu vou compartilhar a tela agora. Eu consigo compartilhar, né? Sim, está habilitado. Obrigado. Então, a música tá aí, gente. Quem conhece Ok, tá essa aparecendo. música? Toca em mim de novo, da Dora Pompeu. Deu para ouvir aí, gente? O áudio foi bom? Foi? Obrigado. O que vocês acharam aí? Deu para ouvir? Todo mundo ouviu bem? Porque eu vou passar o próximo. E aí eu preciso que vocês me falem como que tá. Deixa eu ver se eu consigo achar o próximo. Toque em mim de novo. E o próximo tá aqui, ó.
Tá, vamos lá agora. Deixa eu desligar um aqui. Tem duas coisas aqui. Mas eu queria, além, eu vi que eita Jesus! Eu queria ver alguém que escolheu primeiro pudesse falar o porquê que escolheu. Alguém consegue? E quem escolheu o segunda opção aí, a versão, pudesse também escolher o porquê. Alguém pode? Alguém pode? Não? Ninguém consegue? Tô sozinho, com 30 e... Quantas pessoas tem? 32 pessoas, estou sozinho? Nossa, tá todo mundo mudo. Ninguém tá me ouvindo, não? Bom, eu posso falar. Ah, Estão me obrigado, escutando? Rodolfo. Obrigado, você é demais. Não, nem tanto. Mas assim, o que me pareceu, eu escolhi a versão um porque me pareceu ser mais suave, menos agressiva na, na postura da cantora e tudo mais. O som parece ser mais, vamos dizer assim, mais soft. No meu gosto, me parece ser mais agradável para mim, mas obviamente eu entendo que isso é uma questão de percepção individual de cada pessoa, porque a música é a mesma, né? Ah, mesmo. Então, Alguém, essa é a alguém minha quer, percepção. alguém quer falar quem votou no segundo? Alguém pode falar? Eu votei no segundo. Opa, fala aí. Por que você votou no segundo? Na verdade, é como o Rodolfo colocou, é a interpretação e como a pessoa se adapta, afinal é o mesmo louvor. Mas como se trata do segundo louvor, tá mais envolvido com harmonia, abertura de vozes teoricamente me toca mais. É a mesma letra, porém ministrado de uma forma mais harmônica. Então, para mim, eu me identifico mais assim. Boa, boa. Eu pedi para fazer esse teste aqui, falei com o Rafael se eu podia passar esse vídeo, porque foi um pouco que o Rodolfo acabou de falar. A gente viu que foi a mesma música, tocada diferente, cada um defendeu o que achou de bom, o que achou, deu uma criticada um pouco no outro a versão, mas no final foi bom pro Rodolfo e foi bom pro Tônia. Então, o estilo musical tem muita interferência com aquilo que a gente gosta. Então, muito especificamente, meu Deus do céu, tá aparecendo essa pesquisa toda na minha tela. Então, se a gente gosta de algum estilo específico, não há nenhum problema da gente tocar. Porém, calma aí, deixa eu só colocar um parênteses. Pode ser que um funk, vou dar um exemplo de um funk. Podemos tocar um funk na igreja? A gente não tem nada biblicamente que fale assim, ó, você não pode tocar um funk na igreja. Mas o funk, ele, quando você ouve, normalmente ele vai te levar algumas lembranças, não lembranças, mas vai te fazer pensar em algumas coisas que pode te desviar do propósito. E a mesma coisa eu vou citar aqui, por exemplo, um rock ou bem pesado, ou, por exemplo, vamos ver um samba de verdade, um samba que é tocado nas escolas de samba, no carnaval. Então pode te fazer levar para esses momentos ou fazer uma comparação e te desfocar do propósito específico que está ali sendo na hora do culto, ou adoração, ou edificação, ou libertação. E alguns desses ritmos eles podem te conectar para outro lugar. E como a gente já leu e estudou um pouco, a gente sabe que a música tem essa capacidade de fazer isso, né? De trazer, de levar você a lugares, a lembrança, ou a sua mente, às vezes é muito, você nem está pensando nisso, mas você acaba sendo levado. Então, por isso, tem algum estilo que não pode? Não, não tem, mas, porém, tem aqueles que a gente poderia evitar.
evitar. Então não existe um aspecto cultural, não existe, não, existe um aspecto cultural muito forte que vem das nossas influências, da onde nós nascemos, o que nossos pais escutavam, e vem muito de gostos particulares e visão da igreja, né? Por exemplo, quando eu era mais novo, eu era da igreja Assembleia, né? Então, a gente tocava muito o hino da harpa, a gente tinha algum estilo, às vezes a gente cantava a mesma música, mas era muito automático, a gente tocava em um estilo específico. A gente pegava qualquer música e sempre levava para o mesmo estilo, porque era algo já, sabe, marcado, uma marca da igreja. Por exemplo, na Batista é uma outra forma, uma outra linguagem de estilos. Então, isso também vai da visão da igreja. Hoje, atualmente, a gente tem o worship que tem tomado muito conta dos nossos grupos musicais, né, dentro da igreja. Então a gente vê muita igreja tocando muito worship, mas antigamente a gente tocava muito raiz coral, no louvor, renascer diante do trono, que era um pouco diferente do que é hoje. E ok, né? O que a gente tem que tentar achar dentro do nosso grupo e da nossa comunidade é achar um equilíbrio. Achar um equilíbrio de estilos que a gente consiga ouvir, agradar o Rodolfo e também, por que não, agradar também o Tony, né? O que a gente não pode fazer é tentar empurrar goela abaixo, né, do nosso irmão, que tal estilo é vontade de Deus, ou que dizer que o meu gosto musical, ou que a minha igreja toca, é o louvor mais santo do que o da sua igreja. E a gente acaba rotulando muitas igrejas ou muitos grupos musicais de louvor sobre isso, né? Então a gente precisa analisar com mais calma isso e ter um equilíbrio. Tanto um grupo de louvor, como nós, como igreja, né? E uma observação o que a gente se propôs a fazer, eu vi que tem muito músico, então vou colocar um pouco para os músicos, o que a gente se propôs a fazer, a gente possa fazer com amor, sabe, para a glória de Deus e saber que a gente está ali para servir a Deus, mas também ao nosso próximo. E sempre ser submisso à palavra. E demais sempre procurar desfrutar da graça, né, de Deus. Eu sei que é um tema bem difícil, o estilo musical, porque eu tenho muita conversa com o Rafa sobre isso e a gente discorda bastante muitas das vezes em alguns estilos. Ele tem o dele, eu tenho o meu, né? E eu falo para ele, hoje eu falei para ele, essa semana foi sábado, sexta-feira, eu falei, quase 100% das músicas que eu toco, ela não são exatamente o estilo musical que me agrada. 90% hoje são estilos musicais que não me agradam. Mas eu consigo adorar a Deus e eu dou o meu melhor, eu procuro fazer o meu melhor, eu procuro o meu melhor timbre de piano, eu procuro o meu melhor, meus melhores acordes, minhas melhores melodias, melhores harmonias para poder adorar a Deus. Então é a gente entender que aquele momento de nós estarmos na igreja de louvar e adorar para louvar e adorar. Eu sei que a gente tem, deixa eu tirar esse negócio que está aparecendo na minha tela. Eu sei que a gente tem assim o nosso gosto, né? Nosso gosto particular, mas quando a gente está no momento de adoração, louvor e adoração, fixar nesse propósito e gravar e deixa eu apagar de novo, está aparecendo na minha tela essa votação. E gravar que a gente está ali para adorar e não para saber que estilos que é, que a gente que está tocando na hora e a gente vai, esse eu gosto,
mais, esse aqui eu vou me entregar mais, ou esse aqui eu vou entregar menos. Gente, vamos para mais um, terminando o estilo musical. Vamos falar sobre propósito da música na igreja. É um dos tópicos também da apostila. É um dos últimos tópicos. Eu acho que é um dos tópicos maiores que eu tenho lá na apostila. Eu vou só abrir ele aqui rapidinho. A música é importante tanto diante de Deus quanto do homem, porque ela expressa os sentimentos mais profundos da alma e do espírito de cada um. Não queremos aqui sugerir, o que eu não quero sugerir é que os sentimentos sejam a coisa principal, tá? Quando eu falei assim, agora que eu li sobre sentimentos, que nós conseguimos expressar os sentimentos na hora da adoração, e eu não quero falar que isso seja só sentimento e o principal. De fato, que não há dúvida de que outra palavra possa ser usada de maneira melhor, por isso que eu usei sentimento. Mas a gente pode dizer que a música consegue revelar o caráter do homem e a paixão dele na hora da adoração por Deus. Eu acho que a música consegue fazer isso. Ela consegue, tem esse poder, né? E a gente pode perfeitamente refletir um pouco mais quais devem ser as nossas intenções quando a gente coloca uma música no culto. Por que a gente tem música no culto? E a gente tem, eu coloquei alguns propósitos, alguns tópicos sobre música no culto. E eu quero já abrir aqui já mais uma perguntinha. Alguém tem alguém pode dizer alguns propósitos que vocês acham da música que tem no culto? Rafa, não responde não agora, você não. Ver se tem outras pessoas. Alguém? Alguém? Fale, alguém? Propósito da música, porque você acha que tem música na igreja? Acho que eu já conversei com o Rodolfo sobre. Alguém tem? Alguém? Fale, fale. Louvor e Eu adoração. acho louvor e adoração. Louvor e adoração. Boa. Boa. Alguém É mais? Cura, um dos cura. pontos, Cura. Opa. preparação Preparação para receber a palavra. preparação. Isso eu não vou entrar nesse preparação agora, porque foi falado na aula passada, mas a gente pode discutir no final, Rafa, que a sua aula, você falou sobre preparação? Opa, você que manda. Se você quer falar agora sobre preparação, esse Sim, foi parênteses? falado esse tópico no sábado passado. Você quer explicar um pouco Não, sobre pode. preparação? Não, Você quer pode deixar para o ir final? conduzindo. Posso Pode ser continuar? para o final. Tá, vou deixar para o final. Foi falado na aula passada, tá, sobre preparação. O Rafa ele vai voltar, vai dar uma falada sobre mais, sobre um pouco sobre, eita, falar um pouco mais sobre preparação. Alguém tem mais preparação, cura, louvor e adoração? Alguém? Alguém? Não? Libertação. Libertação. Essa voz acho que foi da Fernanda. Mais alguém? Edificação. Edificação, edificação. Muito boa. Então tá, a gente falou sobre alguns. Eu coloquei alguns também ali dentro da apostila e eles estão bem, bem explicadinhos. Eu vou passar quase todos, gente, quase todos. Vou tentar ver se eu consigo passar por todos. Eu vou começar não, vou começar pela palavra. No livro de Colossenses, eu vou falar Colossenses 3:16. Tem uma orientação de Paulo ali para a igreja, de quando eles estiverem ali com seus irmãos, e ele fala assim, ó, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Fala, cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão em seus corações. Então ali a gente já tem algumas coisas ali, ó. A gente tem cantem salmos, hinos e cânticos espirituais.
Então, vou cortar aqui um pouco esses versículos e vou pegar assim salmos, hinos e cânticos espirituais, tá? Começar por isso aqui. E aí a gente tem o que são salmos. Alguém sabe o que são salmos? Salmos? Rafa, você que é o professor. Salmos, Rafa. Oi? Fala aí sobre salmos. Que Tá são ouvindo? salmos? Que são salmos, Rafa? Nos Salmos a gente pode encontrar louvor e adoração ao Senhor. Salmos, tem muito salmo que Davi, ele expressa a vitória nas batalhas, tanto dele quanto as batalhas que o Senhor entregou nas mãos dele. Amém. Você vai encontrar elogios, você vai encontrar gritos de guerra nos salmos. Basicamente é isso e algumas outras coisas mais. Então, basicamente, o que o Rafa falou, a gente coloca aí, sabe, ele falou sobre esperança, conforto, falou sobre vencer batalhas, falou sobre advertir, a gente também tem advertir cristão, alguma coisa sobre isso. E tudo que a gente falou ali se encaixa exatamente com o propósito. A gente falou, alguém falou sobre libertação, falou sobre edificação, falou sobre louvor e adoração. E os salmos tem muitos salmos que já nos traz ferramenta suficiente para que a gente consiga executar com maestria e com objetivo e foco certo o louvor e adoração na parte de glorificação, edificação. Mas, além dos salmos, o versículo continua e fala sobre hinos. E antigamente a gente usava muito essa palavra, eu usava muito, vou cantar um hino. E eu até me lembrei essa semana que a gente não podia falar na igreja que ia cantar uma música porque a música não era de Deus. Agora, se a gente falasse que era hino pode. E música não. Mas alguém sabe o que é hino? Alguém consegue identificar ou definir hino? Tony, Grazi, que eu tô vendo aqui. Rodolfo, Natália, alguém? Tiago. Hino nacional. Hino nacional. O vírus. Hino nacional. Então, os hinos normalmente a gente são composições musicais acompanhadas de versos em louvor, que a gente fala sobre nação, sobre, por exemplo, a gente pode falar hino da independência. Quem falou hino nacional? Não consegui pegar. Quem foi? Não sei quem foi. Alguém vai falar quem foi? Não, ninguém vai falar. Foi ali. E aí a gente acaba colocando e confundindo um pouco de hino com louvor, né? E louvor não tem a ver com música, tá? E hino especificamente tem a ver com música. Hino é música. E louvor não. Louvor é o elogio, uma forma de elogiar gestos, ações, e pode ser com música. O elogio pode ser com qualquer outra forma. E o hino não. O hino realmente ele é também um elogio, valorizar algo, reconhecer algo, mas é especificamente com música. Essa é a diferença do hino e louvor, e às vezes a gente fala muito, vou louvar a Deus, né? E a gente começa a cantar, e na verdade você está cantando, né? Ou você está cantando um hino, e não especificamente louvando, porque você pode cantar uma música que não louve a Deus, mas seja um testemunho, ou seja um hino de edificação. Então, não exatamente a gente vai estar cantando e louvando ao mesmo tempo. A gente pode estar cantando e edificando o nosso irmão ou a nós mesmos. Tá? E a última parte, qual que era do versículo, era o hino. Deixa eu achar aqui o versículo de novo que eu perdi. O versículo hino, Salmos, cânticos espirituais. Diferente das expressões de salmo e hino, cântico espiritual remete exatamente à ação
e a prática da música inspirada por Deus. É algo que é direcionado por Deus e pelo Espírito Santo. E aí a gente tem um tópico dentro de propósito da música, na apostila, que ele vai falar sobre louvores ou músicas proféticas e espontâneos, ou adoração profética. E aí a gente tem um bom conteúdo sobre isso. Mas eu vou falar rapidinho sobre isso, tá? O profético. Vamos entender o que é o profético para você poder entender o que é o Espírito Santo está falando. Vamos definir o profético como aquilo que Deus faz e fala para dirigir o ser humano ou para expressar os seus pensamentos, sentimentos, desejos, determinação e propósito com habitantes da terra. Nesse sentido, o profético traz à terra o que está no céu. E hoje a gente vê muitos grupos de louvores hoje falando muito sobre adoração profética, né? E eu vou colocar só um comentário que nós possamos adorar a Deus na terra como Ele é adorado no céu, que sejamos arrebatados pelo seu amor, sua santidade, e que os nossos cultos públicos se tornem verdadeiros momentos de encontro com Deus e com o Espírito Santo, e que a gente consiga realmente fazer um louvor e uma adoração que Ele realmente necessita e Ele precisa, e Ele merece. E, além disso, a gente tem a adoração profética, a gente tem o espontâneo. O que é o espontâneo? É exatamente aquilo que você deixa acontecer sem uma programação prévia e você deixa ser dirigido por algo que aconteceu ali no momento e você está improvisando. Eu improvisei quase agora tocando. Fiz algumas coisas improvisando na parte harmônica, não tinha planejado nada e foi improviso. Isso foi um espontâneo. Isso é ser espontâneo. Existe base bíblica para o espontâneo? A gente tem algumas e também pode ser que sim ou pode ser que não. A gente pode chamar, pois nós somos chamados para oferecer a Deus um novo cântico. O nosso entendimento tem que estar ligado com espírito e alma e ter a oportunidade de podermos estar louvando a Deus sem presos a estilos ou harmonia, ritmo, assim, aquilo que o Espírito Santo foi nos dirigindo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, gente, sobre proféticos. Vamos ver. Tem bastante coisa aqui sobre profético. Eu vou ler só mais um versículo, gente, para a gente já entrar, porque já são 9h20 e aqui ia durar 1 hora. Fechando aqui é só o propósito da música na igreja. Eu espero que vocês tenham entendido alguns tópicos que a gente colocou sobre libertação, edificação, cura, louvor e adoração. Precisamos ter todos esses louvores em ordem ou no culto. Todos os cultos precisam ter? Todos os cultos precisam ter louvor e adoração. Todos os cultos precisam ter louvor e adoração. Isso é específico. Precisamos ter, porque é onde nós nos reunimos para adorar a Deus como igreja. Então, esse a gente precisa ter. Através do louvor e adoração, Deus também pode edificar. E aí, qual é a música que a gente deve cantar para louvar? Qual é a letra específica? A música fala sobre vitória, sobre vencer barreiras. Deus abriu portas. Essas músicas normalmente são músicas que não adoram a Deus, né? Elas falam exatamente, especificamente conosco, né? Mas a música pode ter algum momento alguma letra, algum momento de letra que possa edificar ou trazer alguma libertação
sim, eu acho que ela pode. Se a gente encontrar um equilíbrio, tudo que passa do equilíbrio, ele acaba sendo ruim, né? E a gente está aqui tentando orientar e tentando estudar junto com vocês, achar. Lembra se a gente falou sobre no versículo de Timóteo, sobre organizar as coisas que estão fora de ordem, né? Ordem, né? E a gente está tentando achar uma melhor forma. E a melhor forma que a gente pode ver, que a gente consegue ver, é o equilíbrio. Nós conseguimos ter o equilíbrio em poder louvar a Deus, escolher as músicas certas, com o estilo certo, com as letras próprias, corretas para aqueles momentos, sejam salmos, sejam hinos, sejam cânticos espirituais. E é isso que a gente pede e ora sempre para que os líderes que escolhem as músicas ou os ministros que ali escolhem sejam dirigidos por Espírito Santo, para que a gente consiga, junto com a igreja, a gente consiga louvar a Deus. E às vezes não fique uma adoração ou só o pessoal que está no púlpito, no palco, ou só a igreja. Não, acho que aquele momento é o momento em conjunto e que a gente consiga fazer isso. E o nosso último tópico, mais voltado para músico, bem especificamente para músico, que é música com excelência. E eu tenho um versículo muito legal que eu separei e coloquei na apostila, eu lembro que eu coloquei, que é o Salmo 33, eu acho que vai do versículo 1 e até o 5, que é: cantem com alegria ao Senhor. Vocês que são justos, é apropriado que os íntegros o louvem. Celebrem ao Senhor com todas as melodias da harpa. Toquem, harpa não é harpa cristã não, aqui, tá, gente? É harpa, instrumento musical. Toquem música para ele com instrumentos de 10 cordas. Entoe para ele um novo cântico. E a parte que eu sublinhei, que eu gosto muito do versículo, é: toquem com habilidade e cantem com alegria, pois a palavra do Senhor é verdadeira e podemos confiar em tudo que ele faz. Que é justo, bom, o amor do Senhor enche a terra. Vou voltar aqui rapidinho. Toquem com habilidade e cante com alegria. E aí a gente entra num tópico um pouquinho que gera um pouquinho de discussão, que é: eu preciso ter habilidade, eu preciso me especificar, eu preciso estudar mais, eu preciso aprender mais do meu instrumento, mais técnica para me poder tocar na igreja? Será que o músico mais técnico, mais profissional, consegue adorar a Deus? Será que isso não atrapalha um grupo de louvor que seja com tanta técnica, com tanta... só pensa só na parte técnica também e esquece da parte espiritual, por exemplo, ou na parte de buscar a Deus, da palavra em si? Será que isso atrapalha? Bem, a excelência, ela louva a Deus. A gente consegue louvar a Deus com a nossa excelência. E além de ela louvar a Deus, com certeza que ela vai agradar pessoas. Todo mundo gosta de coisas bem feitas. Eu acredito, ninguém gosta de ouvir alguém desafinado. Ou alguém que está tocando várias notas erradas. Então, eu acredito que todo mundo aqui gosta. Então, se é bom para nós, imagine como Deus recebe um louvor perfeito. Claro, que não existe nada, nenhum arranjo, a maior orquestra que existia aqui na Terra fizer ou tocar, se apresentar e fizer a melhor apresentação dela, nada disso é capaz de superar ou de surpreender Deus musicalmente, porque quem é autor da música é Deus. Então nada que a gente faça musicalmente, seja excelência, vai falar assim: nossa, que surpresa. E a gente também não pode sentar nessa fala e falar assim: ok, então não preciso fazer mais nada. Mas Deus te dá uma responsabilidade, e para que você cuide e que você gere algo através dela.
E aí a gente fica preso muito e fala, eu vou fazer o meu possível. É o que der para eu fazer, porque eu trabalho muito, eu tenho minha vida muito corrida, eu gosto muito de louvor, Deus colocou isso no meu coração e eu preciso estar ali no louvor. Eu sempre fui chamado, eu sempre cantei desde pequeno. Só que quando você tá ali para cantar, você às vezes não tem um tempo específico disponível para poder se dedicar ali ao grupo ou poder a estudar também no grupo. Então você acaba fazendo as coisas o que é possível você fazer assim. Você fala assim, vou fazer o possível. E às vezes fazer o possível é a mesma coisa que não zelar pela qualidade. É a mesma coisa que a gente dizer assim, vou fazer de mais ou menos, vou fazer mais ou menos. É o que deu para fazer aqui, ó. É o que eu vou fazer. E a gente leva, às vezes, muitas das coisas, dos serviços, vou falar de serviços para Deus desta forma. A gente está falando hoje de música, então vou falar um pouco, vou falar mais de grupos de música dentro da igreja. Então, a gente fica preso nessas coisas e acaba não gerando aquilo que Deus realmente espera de nós, que é a excelência. E aí eu vou destacar mais um comentário que eu lembro que eu fiz, eu estou só procurando ele aqui, que é a gente tentar fazer o nosso melhor, é procurar fazer o melhor. E o que é o fazer o melhor? É a gente conseguir dar um passo a mais. Ser um músico, quando eu falo músico, é músico, instrumentista e cantor, porque cantor também é músico. Um músico que executa a nossa atividade com precisão, com qualidade. E além daquilo que é pedido, né? A gente chega no ensaio muitas das vezes e a gente não está preparado para o ensaio, porque por N motivo, cada um tem a sua desculpa. Mas a partir do momento que você gera uma desculpa, porque você teve tempo, eu trabalhei e eu não consegui, você está dizendo que o seu tempo é mais importante do que o tempo da pessoa que se dedicou e conseguiu tirar o repertório, que conseguiu tirar a música, que conseguiu decorar a letra. E então a gente tem essas dificuldades, essas limitações. Eu tenho mais uma frase que eu gosto muito de usar, é que a gente faça o melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Então essa é aquilo que a gente tem que buscar. Pô, eu só tenho tempo para estudar, para me dedicar tanto tempo. Mano, por enquanto é o que você tem, então vai nessa. Até você ter condições melhores de poder dedicar seu tempo para buscar a excelência. E tem mais uma coisinha que eu queria falar antes, sobre as pessoas que, nós que temos, falando assim, nós temos o chamado, nós temos vontade, mas a gente tem dificuldade de dar o nosso tempo, ou de buscar, ou de aperfeiçoar. E, ok, tá tudo bem, tá tudo bem. Porque nem todo mundo, Deus chamou para servir no Ministério de Música. Nem todo mundo. Então a gente precisa entender que nem todos, às vezes, que estão lá, foram chamados para estar lá. Às vezes foi chamado porque não tinha necessidade, não tinha outra pessoa. E às vezes está lá. Eu acho que em 1 Crônicas 25, acho que versículo 7, 8, se eu não me engano, a Davi separa uns músicos ali para poder tocar, né? Ele separa. Tem bastante gente, mas ele separa somente 288. Ele só separa 288 para o Ministério de Música. Por que só 288? Porque só 288 estavam preparados tecnicamente e espiritualmente. O versículo diz que eles estavam preparados. E então, se a gente às vezes precisa entender, se a gente vai entrar para o Ministério de Música, a gente tem que saber que a gente tem que ter a responsabilidade, tem que saber a disponibilidade nossa, a disposição que você tem, como que você está disposto para ocupar aquele cargo e saber que ele vai ter encargo, que ele vai exigir.
E essa semana, umas 2 semanas atrás, eu conversando com um rapaz sobre um vídeo, um amigo meu, um vídeo de uma irmã de numa igreja, e a irmã estava cantando um hino da harpa, um hino da harpa cristã, e estava muito, muito desafinado, assim, muito. E o vídeo era sobre a capacidade do músico que estava acompanhando ela, era um guitarrista, e a capacidade do guitarrista conseguir acompanhar a mulher, a irmã, mesmo ela desafinando tanto, né? E aí esse vídeo correu aqui entre nós e a primeira coisa era, nossa, gente, como a pessoa está desafinada, como a pessoa diz que Deus, a pessoa usou assim, Deus nem recebe esse louvor. E aí eu vou falar sobre um outro lado, eu falei muito sobre excelência e eu vou falar agora sobre a irmã, que ali naquela situação dela cantando o hino da harpa desafinada, a gente não sabe o porquê que ela estava cantando. De repente ela não é do Ministério de Música, mas ela recebeu uma oportunidade e aquilo ali é o que ela pode fazer de melhor. É o que ela pode fazer de melhor naquele momento. Então ela não faz parte do Ministério de Música. Ela recebeu uma oportunidade para cantar uma música, um hino da harpa, e lá ela foi, cantou e adorou a Deus e foi bênção. Então ela não tinha obrigação, ela tinha que cantar, adorar a Deus, louvar a Deus, e foi o que ela fez. Agora, o instrumentista, ele precisa louvar e adorar a Deus também. Só que ele tem a obrigação de se capacitar tecnicamente para poder acompanhar a irmã. Se você faz parte do Ministério de Música, se você entra, você tem a responsabilidade e a obrigação de se capacitar. Mas, Rodrigo, eu tenho dificuldades, eu não consigo aprender, eu quero. Então, se a gente pode estudar, vamos estudar antes da gente tentar ingressar no Ministério de Música, porque não é só ter a vontade. A gente precisa estar preparado tecnicamente também. E aí você fala assim, Rodrigo, mas poxa, é só isso, só técnica? Não é só técnica. Eu já tinha falado que não é só técnica. Né, eu coloquei um comentário bem grande na apostila, depois vocês dão uma lida. Eu acho que eu lembro mais ou menos, eu falo assim, que o Senhor tem clamado por uma geração de músicos ou de instrumentistas, de cantores, e que realmente entendam o que é adorar a Deus. Cante o seu instrumento com suas vozes. Não é só subir ali no palco, mas também fora do palco. E aí fora do palco como? Com sua vida, com relacionamento com seu irmão, com seu próximo, com santidade, com o aprendizado da palavra, com pureza do coração, um espírito humilde, porque músico, não sei o que acontece com músico, viu, gente? Olha, eu sei que tem alguns músicos aí, mas músico tem um coração assim meio estranho, viu? Às vezes tem umas disputas entre os músicos e eu achava muito que era cultural, achei que era muito brasileiro que fazia isso. E quando eu comecei a me relacionar com outros músicos daqui, do Reino Unido, e eu vi que tinha essa disputa, que tinha alguém que... Essa semana eu passei por uma situação bem legal, um músico novo chegou para tocar numa igreja que eu toco de manhã, e, e aí era a primeira vez dele, ele tocou uma, duas músicas, três músicas, e aí ele do nada ele levantou e deixou o instrumento dele lá e saiu. E não falou, foi embora para casa. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu com o músico? Perguntei pro baterista, o que aconteceu com o músico? Não, ele foi embora. Falou que não dava para ele não, que tem umas músicas que o pessoal tava muito desafinado e não tava conseguindo concentrar não, ele foi embora. Então tem uns músicos bem estranhos, viu, irmão? Ore pelos músicos, ore pelos músicos. Mas são bênçãos, são bênçãos. São estranhos, mas são bênçãos. E que nós músicos, ou que os músicos, você possa entender o que a gente está fazendo realmente. E o porquê que a gente está fazendo e para quem a gente está fazendo. Porque nunca vai ser sobre escolher que estilo de música,
escolher quais os arranjos que a gente vai usar. Nunca vai ser sobre isso, né? A adoração, a parte de momento musical dentro da igreja, nunca vai ser só sobre isso, né? E a gente, hoje eu vejo uma urgência nos músicos entenderem exatamente esse propósito. E quando a gente entende que não é só tocar, não é só cantar, não é só sobre música, não é a música em si, a música realmente ela tem a capacidade, que nem a gente citou lá na frente, ela entretém as pessoas numa trilha sonora de um filme, ela é uma é, ela consegue ser uma preparação de. Eu lembro que eu conversei com o Rodolfo, que ele falou que ele entrou numa sala e tinha uma música que tentava, uma música ambiente, que era bem tranquila para poder preparar para entrar para a próxima etapa, para o próximo salão da área. Tinha uma sala de espera com uma música ambiente que preparava. É claro que a música ela entretém as pessoas, mas quando a gente fala música dentro da igreja, a gente fala sobre adoração, sobre edificação, sobre libertação, a gente fala sobre o Senhor e é para o Senhor. E a música, ela muda, ela pode mudar ambiente, ela pode fazer você chorar, pode você deixar triste, mas o Espírito Santo, ele consegue transformar vidas, curar e libertar. E quando nós músicos, a gente entende isso, é possível a gente perceber que ele, de fato, você consegue olhar para o músico, você que está ali na igreja, consegue olhar para um grupo e olhar para ele, e a gente vê que ele realmente está adorando a Deus, que ele está executando com o seu instrumento, voz, ou que seja instrumento musical, com excelência. E aí, por ele estar executando muito bem aquilo que Deus tem, a gente sente automaticamente que o Espírito Santo faz presente e não só tem a emoção. Pois o Espírito do Senhor habita no meio dos louvores sinceros e puros. E é necessário a gente colocar nosso coração naquilo que a gente está fazendo como músico. E a gente realmente procurar, será que, poxa, estamos caminhando? Será que a gente está caminhando e pensando em música que seja para glorificar a Deus? Será que pessoas estão sendo libertas? Será que pessoas estão sendo convertidas através da minha voz, através do meu instrumento, da minha guitarra, da minha bateria? E quando nós músicos entendemos que todos nós que estamos ali na frente, estamos profetizando, estamos adorando junto com a igreja, aí a gente começar a corresponder conforme as coisas que estão sendo faladas, nossos sentidos estão atentos para aquilo que está acontecendo, com certeza Deus se fará presente, né, transformando, mudando, libertando, curando a igreja. Para concluir, rapidinho, eu tenho uma conclusão aqui também que mais voltada para músico, tá? E aí é hora da gente fazer uma avaliação depois que a gente viu sobre estilos, a gente viu sobre propósito da música, a gente viu o poder da música na nossa mente, a gente ouviu um pouco como a música ela tem importância emocionalmente, a gente viu como Deus já desde a criação já tinha música no céu. Então a gente viu que a importância da música hoje na nossa vida e a gente vê que a música ainda é citada na eternidade. Então eu acho que como músico, é hora da gente fazer uma avaliação da onde nós estamos espiritualmente, né? De nos certificarmos de que estamos honrando a Deus com aquilo que Deus nos deu, com o nosso serviço, mas também com as nossas vidas. E que a gente possa entender tudo aquilo. Eu sei que foi muita coisa, tinha muito mais coisas, e tem parte, às vezes, mais específica para músicos, mas tinha muita curiosidade, que eu acho que quem não é músico também pode observar algumas coisas bem interessantes, mas que a gente, como músico, façamos, sabe, os nossos ajustes necessários para que a gente possa se tornar tudo aquilo que
que Deus quer que sejamos como músico e como pessoas, como igreja, como adoradores. E que a nossa busca pela excelência e a nossa caminhada com Cristo, o nosso crescimento na palavra espiritualmente, tem uma parte vital na criação do tipo de experiência ministerial, na qual Deus libera o seu poder, da sua glória através da nossa vida. Então nós precisamos se colocar na posição, acertar aquilo que realmente está fora, né, de ordem, como diz lá em 2 Timóteo. A gente teve uma primeira aula muito boa, com muita parte bíblica, e agora a gente entendeu um pouco da parte música. E é o que eu peço é que vocês continuem lendo. Tiverem dúvida, perguntem, me chamem, tem o meu contato, tem o Rafael, e que nós, como entrarmos na igreja agora com músicas, que a gente lembre sempre de uma coisa, que nós possamos adorar o Senhor com voz, com nosso instrumento, com palmas, com corpo. E aí cantem a Ele, exalte o nome dEle e seja uma bênção na sua comunidade e adorando o Senhor. Pessoal, eu acho que é só isso. Eu quero agradecer a todos pela paciência. Teve muito assunto que eu só passei, tinha muita coisa para a gente falar, entrar mais a fundo e discutir alguns assuntos. Eu gosto muito de interação e eu não vejo ninguém. É ruim para mim não olhar para vocês, para ver como vocês estão indo, entendendo, e eu queria perguntar também algumas coisas, mas eu espero que vocês tenham entendido, e mais o mais que não fique só nas minhas palavras, mas que o Espírito Santo possa renovar essa palavra nos vossos corações a cada dia e falar com vocês em todos os momentos. E se vocês tiverem dúvidas, a apostila está aí, como o Rafael falou, usem ela à vontade, leia, e qualquer coisa me chame para discutir. Tá bom? Rafa, tá aí? Amém. Tô. Tá me ouvindo? Agora tô. Pode falar. Tá ouvindo? Ok. Tô te repassando aí. Você tem mais alguma coisa? Sim, é só reforçando aqui para vocês que são os convidados. Às vezes algum dos alunos convidou vocês ou alguém da equipe mandou para você o link, ok? Vai chegar para você ou através da nossa equipe do Carisma ou através da pessoa que te convidou para estar aqui nessa aula. Ela vai ser responsável por enviar para você uma mensagem. Nessa mensagem vai ter um link. O link vai direcionar você a uma pasta do Google Drive. Lá dentro vai ter todas as aulas, né? A aula 1 e a aula 2 gravada. Vai ter os materiais complementares, vai ter as apostilas, ok? Vocês vão poder ter esse acesso ilimitado a essa pasta. Novamente, só não vai ter a prova, tá? Porque a prova é só para quem é aluno mesmo do Carisma. Se você gostou dessa aula de música, se você tem interesse tanto na questão de canto e instrumentos, eu vou colocar aqui de novo para vocês no chat o contato do Rodrigo, tá? Já até coloquei, aliás. Entre em contato com ele se você tem uma criança que precisa aperfeiçoar esse talento, ele pode ajudar tanto online quanto presencialmente. Tá? E outra coisa, na nossa próxima segunda-feira, a gente já vai entrar no módulo 10. Essa foi a última aula do módulo 9, e a aula do módulo 10, a gente vai tratar sobre disciplinas espirituais, oração e jejum. Lembrando, a gente vai começar, pessoal, porque esse é o intuito mesmo. Eu falei com vocês no ano passado. É treinar vocês, alunos, para poder desenvolver aquilo que Deus já colocou na capacidade, tanto intelectual quanto espiritual de vocês, que é o quê? Ministrar aulas para nós, que somos parte do Carisma, na igreja onde vocês congregam, pregações, a gente já tem aí Magali, que já está pregando por toda parte, Douglas e Yuri, e para a nossa disciplina de jejum, a gente vai ter uma das nossas alunas que vai ministrar para vocês, juntamente com a nossa professora Giane. Segunda-feira que vem sou eu. A gente vai tratar sobre o tema oração, ok?
Então já anota aí na agenda de vocês, segunda-feira que vem. Se você quiser fazer parte desse seminário, eu vou colocar aqui para vocês no chat, enquanto o Rodrigo vai dando os últimos toques e orando por nós, o site do Carisma. Lá na plataforma de vocês vai ter o site também. É só vocês clicarem lá que vai estar tudo simples para poder entrar e ingressar. Assim que vocês ingressam dentro da plataforma, vocês têm acesso desde o módulo 1 até o módulo 9, que é agora, e tem muito mais coisa lá dentro, tá? Se você não tem desejo de participar, o site ele é interativo. Tem as comunidades, a gente toda semana está postando estudos lá, devocionais, pode ficar à vontade, ok? E outra coisa, o último recadinho aqui é para os alunos. Para quem é aluno especificamente, para quem é aluno aqui de Londres ou região, a gente está com uma ideia aí de, como é que eu posso dizer? Não é abrir, é plantar. Eu gosto dessa palavra. Plantar o nosso louvor carisma. Como que funciona? Se você canta, se você é ministro de louvor, se você toca algum instrumento, converse com o Rodrigo, pode ir direto nele. Seria comigo, mas eu vou dar esse trabalho para ele, porque senão ele fica muito folgado. Conversa direto com o Rodrigo e ele vai instruir vocês na questão de ensaio, para a gente poder se apresentar também, eu não gosto muito dessa palavra, mas ministrar para a igreja, especificamente primeiro ali em Londres, tá? Depois a gente tem Kingston, em Manchester, vamos ver até onde o Rodrigo consegue levar a gente. Não é uma questão de montar uma banda, presta atenção, tá? A gente está com o intuito de desenvolver e fortalecer aquilo que Deus já confiou a você. Então, se você sente que tem algo a entregar para Deus na área da música, procura o Rodrigo, porque nós vamos montar o louvor do Carisma London. Tem o louvor do Carisma Matriz, Portugal, a gente não tem ainda. Então, por isso que eu fiz aquela enquete lá para vocês. Eu sei que tem muita gente que está assistindo gravado, que ministra, canta e toca. Não adianta esconder não, porque eu conheço vocês. Se você faz parte dessas categorias aí, procura o Rodrigo. Ah, Rafael, mas eu sei só o básico. Procura o Rodrigo. Eu vou deixar esse pepino na mão do Rodrigo, que ele conversa com você. Tá bom? E é isso. Eu tinha para falar era isso. Agradecer o Rodrigo de novo. Eu sei que ele se dispôs aí do tempo dele, ele é professor de música, estava dando aula, inclusive, parou, veio para dar aula para a gente, então, muito obrigado. Ele é o nosso professor voluntário, assim como todos os outros, e a gente queria agradecer muito e oramos a Deus, como igreja aqui reunida, né? Um ou mais reunidos, para que outras aulas como essa, partindo do Rodrigo, possa vir por aí. Em nome de Jesus, que ele possa contribuir com aquilo que Deus colocou na vida dele, tanto como aula, como também no site. A gente está pensando em usar bastante esse talento que o Rodrigo tem na área da música lá no nosso site. Workshop, algumas videoaulas de música, vocês precisam dar ideias para a gente aí, manda no privado ou manda lá na comunidade, gente, tá? Para vocês poderem interagir também. Beleza? E é isso aí, Rodrigão. Ô, Rafa, só uma pergunta. Os materiais complementares, aqueles links dos podcasts, dos livros, ou dos livros, não, dos vídeos, eles estão abertos para todo mundo ou só para os alunos? Todos. Os alunos já vão ter isso dentro da plataforma paga. Tá. Agora, os convidados, eles têm um acesso especial no Google Drive. É a mesma coisa, a única coisa que não tem lá para os convidados é a prova. Não tem necessidade deles fazerem a prova, né? Mas, fora isso, o acesso para eles é total. Possivelmente, a gente vai abrir uma outra disciplina, tá? Igual a gente fez aqui hoje, para geral, sobre família. A gente sente essa necessidade, assim como a gente sentiu de ensinar sobre louvor e adoração e música, a gente também sente essa necessidade de ensinar a palavra de Deus para as famílias, marido e mulher, pais e filhos, sacerdócio, finanças. Então, a gente vai abrir, mas eu não vou divulgar ainda a data. Tá? Quem conhece lá a plataforma e sabe olhar onde é que está a grade de aulas, pouca gente vê isso lá, está lá a grade de aulas. Lá vocês vão perceber quando vai ser essa disciplina. Tá bom? E é isso aí, Rodrigão. Pode finalizar aí. Obrigado, Rafa. Pessoal, só mais algumas coisas. Primeiro, pedir perdão para cada um de vocês. Se alguém se chateou, se alguém se aborreceu, alguma coisa que eu falei.
e pedir perdão e agradecer também a paciência que eu vi aqui que a gente está falando por 1 hora e algumas, foi 1 hora e 47. Eita Deus, é muito tempo. E acho que é só isso, né? Para vocês Não é olharem muito tempo os não, hein, materiais. cara? Como que é? Não é Tem mais muito coisa? tempo não, hein, cara? Ah, Vou botar 2 horas e meia aí, hein? não, é muita coisa. Que isso, 2 horas e meia? É, agradecer vocês mesmo e pedir para vocês dar uma olhada nos materiais complementares. Tem muita coisa bem legal lá. O que o Rafael colocou, eu coloquei, referente à música e louvor e adoração. E aí a apostila também, gente. Tem muita coisa muito boa, bem explicado. Tem textos bíblicos, tem muita coisa bem legal lá. Seria legal também se vocês derem uma lida com mais tempo. E dúvidas, como o Rafael falou, tem aí meu telefone. E aí a gente vai também abrir aí o Rafael também comentou sobre louvor do carisma, né? E vamos ter aí umas audições aí bem legais, bem legais. Que vocês entrem aí para a gente poder conversar melhor sobre isso. Pode me chamar, tá bom, gente? E o mais, eu acho que é isso, gente. Obrigado, obrigado. E eu vou orar, né, para agradecer. Pai querido, amado, te agradecemos, Senhor Jesus, por esse momento, por essa mais de 1 hora que estivemos compartilhando, Senhor Jesus, a tua palavra, estudos, conhecimentos e tudo direcionado por ti, pelo teu Espírito Santo. Te agradeço por cada vida que aqui esteve, que dispôs do seu tempo, se disponibilizou para poder aprender mais e poder te servir melhor, Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai. Senhor, agora, Senhor, que cada um de nós possa ter um descanso, Senhor, nessa noite. As pessoas que lá estão ainda no Brasil, que ainda não vão ainda descansar, mas, Senhor Jesus, ser com eles, dá graça, Senhor Jesus. Senhor Jesus, que nosso coração, Senhor, possa ser tocado e transformado pela Tua palavra. Senhor Jesus, que a libertação, que a conversão, Senhor Jesus, de caminhos e de atitudes, Senhor Jesus, venha ser alcançada no nosso coração, Pai. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, Pai, ser conosco. Amém. Amém, gente. Amém. Obrigado. É isso aí, meu povo. Deus abençoe até segunda que vem, se Deus quiser. Amém. Amém. Noite a todos. Paz. Obrigada. Boa. Nota 10. Parabéns, Rodrigo. Aê, Bênção. tá.